E aí, meu caro Luizinho, além do gol, o Paysandu no mercado, buscando jogadores dentro da sua realidade, jogadores que também estão saindo do clube. Como anda essa movimentação nos Arraiais Bicolores? Ou a coisa está meio morna? As coisas estão meio mornas, o Paulo Fernando. Lembrando que o Paysandu tem agora o treinador Júnior Rocha para trabalhar, mas a gente tem uma exclusiva aí do caso Rossi, né? O Rossi que no meio da semana falou para uma co-irmã nossa de que permaneceria no Paysandu, mesmo diminuindo o valor do seu salário pela metade, ele que tem contrato com o Paysandu até o final do ano que vem. E o Marcelo Santana, executivo de futebol do Paysandu, falou com exclusividade a Liberal Mais agora há pouco sobre o caso Rossi, sobre a permanência ou não do atacante na equipe bicolor. Vamos ouvir. Fala galera, ligada aqui no Grupo Liberal de Comunicação, dentro da programação esportiva da gente, Paulo Fernando, a rapaziada que tá aí no estúdio, pela primeira vez comigo pelo menos, Marcelo Santana, homem forte do futebol bicolor, que vem para cá para ajudar o Paysandu nessa volta dele, né, Marcelo? O Paysandu que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas não é uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelo, prazerzão estar com você, sou Rodolfo Souza, aqui do Grupo Liberal, muito legal falar com você pela primeira vez, que você tenha uma sorte e, como a gente sempre fala aqui, né, que Nossa Senhora de Nazaré também te abençoe aqui nessa tua caminhada no bicolor paraense. Eu queria que tu falasse dos trabalhos que o Paysandu já está fazendo. A gente está aqui no Congresso Técnico, né, muitas coisas sendo definidas e o Marcelo representando o Paysandu. Muitas vezes a gente falava que representantes do alto escalão do Paysandu não vinham no Congresso Técnico e depois ficavam reclamando da questão de como o regulamento ele deveria ser feito, que estava prejudicando o Paysandu e favorecendo o outro lado, porque estados polarizados têm muito isso. Então é muito bacana te ver aqui no Congresso Técnico representando o Paysandu. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite aí também. Tenho sido muito feliz nesses primeiros dias em Belém e no próprio estado do Pará. Sobre o campeonato estadual, a federação já vinha anteriormente tendo algumas reuniões com os clubes. Hoje foi a primeira oportunidade que eu tive de participar, então já chegamos numa fase bem avançada e expectativa positiva para a temporada do ano que vem. Claro que o principal desafio do ano é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o grande desafio que a gente tem é de conseguir desenvolver um novo projeto esportivo pro Paysandu, mudar um pouco a mentalidade de como o departamento de futebol é conduzido e também o perfil de atletas para que a gente tenha os resultados de campo que a torcida deseja e merece. Marcelo, a minha primeira pergunta em cima disso, quais são essas novidades que o Paysandu está tendo, né? O campeonato ele já vai começar agora em janeiro, a gente já está na segunda semana de dezembro. Você é um cara que vive futebol há muito tempo, você sabe que o futebol ele é muito rápido, muito dinâmico, né? A gente também que acompanha, vive futebol há muito tempo, sabe que o futebol é muito rápido, muito dinâmico. Daqui a pouco já é Natal, Réveillon, a galera já comemorou e já vai voltar às mazelas dessa temporada que foi muito complicado. O sentimento do torcedor do Paysandu, você acompanha isso das ruas de Belém, ele está muito ferido, ele está muito chateado. Quais são as novidades? O que você já pode trazer aqui para o ouvinte, internauta e telespectador da gente aqui nas nossas multiplataformas? Olha, o torcedor está correto com o sentimento de frustração. A torcida do Paysandu teve a 4ª melhor média de público e a 5ª de renda da Série B do Campeonato Brasileiro. E a campanha da gente foi decepcionante. Então a gente respeita esse sentimento. Agora a gente precisa do torcedor junto ao Paysandu para que a gente tenha sucesso. Em clube de massa, quando você tem a sinergia entre arquibancada e clube, é justamente quando os resultados esportivos são os melhores. Então a gente, nesse início de trabalho, a gente buscou equacionar muitas deficiências que a gente avaliou internamente. Estamos buscando reorganizar essa parte financeira. O Paysandu terminou a temporada ali com dificuldades de pagamento junto ao elenco. A gente equacionou já mais de 50% dessas situações. Agora, com o final da Série A, o mercado movimenta-se de vez, né? Porque naturalmente jogadores ali da Série B ficam às vezes com a expectativa de ir para a Série A, outros querem ficar na B e tentam segurar uma ida para um clube que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então agora o mercado vai ter uma aceleração um pouco maior. A gente espera ter boas novidades até o dia 16, que é a próxima terça-feira, quando a gente tem a representação da temporada. Agora tem na inteligência também, que o principal objetivo é o acesso.
principal objetivo é o acesso, diz aí o executivo do Paysandu Esporte Clube. E eu acho que ele foi bastante claro nas coisas que ele colocou aí. O Paysandu vive a sua realidade e tem que ser assim, pés no chão, né? Luizinho, eu acho que faltou a pergunta sobre o caso do Rossi, né? E o Luizinho vai já ali com o Gabrielzinho para separar essa parte da matéria, onde ele fala do Rossi. Mas ele falou de contratações, falou que o mercado abre agora de uma forma real, porque agora todo mundo está no mercado, né? Série A, Série B, Série C, Série D, todo mundo está correndo atrás agora. E aí vai daquele que apresentar melhor proposta e que souber chegar melhor no jogador e no próprio empresário para ter esse atleta nas suas fileiras. Até porque, como ele falou, tem toda a questão de jogador que estava na Série B e quer jogar Série A, que eu acho difícil para o atual plantel do Paysandu. Tem jogador que estava na Série B que quer permanecer na Série B, como foi o caso, por exemplo, do Brian Borges, como é o caso do Heverson. Então, por conta disso, até mesmo algumas renovações que já existiam, estavam encaminhadas, elas deixam de existir, não serão concretizadas, e acaba que o Paysandu ele vai ter que montar um elenco novo. Como ele disse também numa das apresentações dele, um ponto crucial disso tudo era: tem jogadores ali que eles já estavam há muitos anos e que eles não conseguiram se consolidar, ou que eles não conseguiram criar um futebol, desempenhar um futebol, melhor dizendo, que cativasse o torcedor, ou que pelo menos eles conseguissem a manutenção mais concreta ali no elenco. Acaba causando um desgaste. Aí você imagina situações como, por exemplo, o Marlon, ele pega e erra um passe de 2 metros. Primeiro jogo, o torcedor já vai muito em cima dele, então é um mercado diferente que o Paysandu ele vai ter que trabalhar, e principalmente é algo que a gente vai ter que olhar para entender dia após dia quais são essas negociações. O Paysandu ele já revelou o Jandrogne, mas a pré-temporada, como os dirigentes do Paysandu, o próprio Alberto Maia falou, começa no dia 16, mais conhecido como terça que vem. Terça que vem, o Paysandu só tem um jogador anunciado, alguns outros no elenco, falta chegar muita gente. A gente espera que seja Atenção, português. uma movimentação muito grande na próxima semana em contratações do Paysandu. Atenção, português. E azedou a maionese no Giuseppe Meazza, hein? Exatamente. Lá no San Siro, hein? E a minha aposta também. Foi Como gol do sempre, né, Liverpool, amigo? hein? Faltava só esse jogo. Olha, Se você faltando dependesse das suas apostas 3 pra minutinhos pro encerramento, foi feito um pênalti bobo Sim. pelo comer. zagueiro, Soboslai, que utiliza a 8 do Gerrard. pelo zagueiro da Internacional Bastoni de fez o Milão, pênalti. Bastoni, e pênalti, Bom zagueiro canhoto. né? Pênalti. E o bem Alisson tava na cobrado, bola, cara. É, bem Foi um cobrado. foguete. Não, o Alisson não podia estar na bola, não, rapaz. Detalhe é que o Liverpool tava levando pau de Tá todo ficando mundo. louco, rapaz. Que É Alisson, verdade. Era o Sommer, perdão. esse Alisson era o rapaz não Liverpool. tem- esse português tá ficando E olha que eu sou doido. lento, mas... Lambassone, Lambassone. O Paysandu tem interesse no meia ex-clube do Remo, tá? O Gustavo Bochecha. E também Ele no tem centroavante 29 Eduardo Melo. anos. Exatamente, Eduardo Melo também, que foi destaque no Caxias nessa temporada, tanto que foi negociado com o clube do Remo, junto ao Criciúma. Eduardo Melo pode ser o novo centroavante da equipe do Paysandu. Sobre o Pra Eduardo, Série C, a gente já tinha até falado aqui, né, Luiz? Porque, assim, ele tem contrato com o Remo, é difícil imaginar ele jogando Série A. Ele não jogou na Série B praticamente para que um clube de Série B queiram. E agora, sobre o Paysandu, que vai jogar a Série C com o ex-treinador dele do Caxias. Time de massa, já tá aqui na cidade. Eu acho que poderia ser algo interessante, principalmente para o Eduardo Melo. mais pro Eduardo Melo do que pro Paysandu, né? No mercado concordo. tem grandes centroavantes, grandes não, mas tem centroavantes no mesmo nível do Eduardo, mas pro Eduardo jogar num clube como o Paysandu, logo depois de jogar num clube como o Remo, pode ser uma oportunidade e tanto. Bom, são 18 horas e 54 minutos na capital paraense. E o Paysandu pensando também em fazer sua pré-temporada. Mas antes disso, a gente não poderia deixar de falar, porque o torcedor já tá o quê? A parada? Então, Luizinho, comanda aí, vai lá. Vamos lá, vamos ouvir o executivo de futebol do Paysandu falando com exclusividade sobre o caso Rossi para a gente da Liberal Mais.
Como é que tá essa questão Paysandu e Rossi para 2026? Ele vai permanecer no Paysandu ou não vai permanecer? Olha, o critério com o Rossi vai ser similar ao critério com todos os jogadores. É claro que ele, por ter uma carreira consolidada em clubes de alto nível, chama mais atenção, né? Também é um atleta aqui do estado do Pará, tem essa identificação com o Paysandu, então isso repercute mais naturalmente. Agora, o nosso critério de avaliação é primeiro saber os jogadores que querem ficar ou não querem ficar. O Rossi já deu uma declaração importante. Depois ponderar se o investimento que o Paysandu fez em cada jogador desses que tem contrato correspondeu com o desempenho em campo. E num terceiro momento, se o salário que eles desejam para ficar aqui na temporada de 2026 se encaixa na nossa realidade financeira. Então essa avaliação que a gente vai fazer, semana passada eu conversei com o empresário do Rossi. O Rossi estava viajando, quer dizer, iria viajar. Então a gente respeitou esse momento do atleta. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto no Vasco da Gama. E aí nessa semana provável eu vou ter a primeira conversa com o Rossi e vamos ver como é que vai ser esse desenrolar das conversas para ver se as expectativas dos dois lados entram em um acordo para a continuidade na temporada de 2026 ou não. Pergunto para vocês, meus queridos amigos, vocês renovariam ou não? Vocês ficariam com o Rossi? Não. Eu permaneceria com o Rossi. Apesar do excelente salário, da excelente qualidade que o Rossi tem para uma Série B, imagina para uma Série C, acho que a temporada do Rossi em relação a lesões, a demora de volta e principalmente a reta final, abandonando o barco, tendo todo o problema com o elenco que ele teve, apesar de que vai ser um novo elenco, faz com que a mancha ou o possível problema que ele venha a causar seja maior do que a qualidade que ele pode contribuir em campo. Eu não discuto o futebol do Rossi, nem do que ele é capaz. O que eu vou perguntar para vocês e pergunto ao torcedor do Paysandu que está no chat e está no Facebook nesse momento nos acompanhando. Será que o Rossi, e eu não tô, veja só, não discuto a qualidade dele, não discuto o futebol dele, nem discuto o caráter também, isso não é questão de caráter, tá? O que eu vou perguntar aqui. Vocês acham que o Rossi, um jogador, foi contratado para disputar numa Série B visando um acesso para A? Vocês acham que ele tem como buscar motivação indo disputar uma Série C? É uma pergunta que eu faço. Tu acha que ele tem como, Luizinho? Acredito que sim, ô Paulo Fernando. Além do fato de que todos merecem uma segunda chance, e a história do Rossi no Paysandu ela foi muito mal contada, não sei se vocês concordam comigo, mas em conjunto até com a comissão técnica, o departamento médico do Paysandu, a própria direção do futebol, todo mundo contou um pouquinho incompleto essa história. O Rossi indiscutivelmente é um jogador diferente até para a Série B, que dirá para a Série C. E talvez recuperando ele de todas as lesões que ele teve e dando a oportunidade do Paysandu e do próprio Rossi se justificarem do porquê que essa temporada 2025 não foi a melhor das temporadas para o Rossi, pelo contrário, foi muito ruim. Eu acredito que ele pode usar essa temporada como um pedido de desculpas para a torcida do Paysandu, como um novo desafio para a carreira dele, considerando que ele já é um atleta de 33 anos, embora tenha passado por grandes ligas do futebol, e pode ajudar e muito tecnicamente o Paysandu na competição em que o Paysandu vai disputar. 18 horas e 58 minutos. Tuas considerações finais aqui a respeito para disputar a Série C, essa motivação? Não. Bom, eu também acho difícil. Não é que o jogador... É porque, cara, ele tava numa Série B, tu já não via nele. O Rossi ele queria sair do Paysandu durante a Série B, então, gente. pronto, é por isso que eu tô falando isso. A galera tá falando que o Rossi não teve comprometimento com o Paysandu, mas não se esquecer de que o Rossi teve um problema físico muito grave logo no primeiro semestre, né? Quando ele teve que ser o fiel da balança do Paysandu, tanto no Campeonato Paraense quanto na Copa Verde. Na final da Copa Verde, quando ele dá aquele cruzamento pro Cavalieri fazer o gol que levou o jogo pros pênaltis, ele já tava mal das pernas, literalmente. Então, falta de comprometimento no primeiro semestre não aconteceu. No segundo semestre, pra mim foi uma opção de carreira do Rossi, de que ele precisava de minutos para jogar. E justamente por conta disso eu falo que foi uma história muito mal contada. Então, o Rossi fica no Paysandu para mim com uma condição: precisa se explicar em relação ao que aconteceu no final da temporada.